Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de Vila Real, do João Baldo Ribeiro. Se você gosta de João Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Euclides da Cunha, todas essas denúncias, Sertão Ariano Suassuna, você tem que ficar atento com o que eu vou falar sobre esse livro. Se liga aí. Bom pessoal, para iniciar eu queria pedir a vocês o like desse vídeo e que se inscrevessem no canal, que assim vocês ficam recebendo todas as novidades que eu vou lançando aqui. Vocês já recebem, ativam o sininho, vocês já recebem as informações que eu vou publicando aqui no canal. E sigam também nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Tem algumas coisas lá que eu mal entro no Twitter. Bom, e hoje tem Vila Real, que é uma temática sobre o sertão. Parece que o sertão, assim, na literatura brasileira, quanto mais é dito, mais coisas vêm aparecendo. Esse livro aqui é do final dos anos 70, é de 79, e ele conta a história de uma comunidade em Jurupema, uma comunidade fictícia, que está sendo expulsa desse local. E está sendo expulsa pelas forças econômicas e políticas da região, né? A gente não sabe exatamente qual estado porque não é detalhado, mas enfim, algum espaço do sertão, né? É uma história muito parecida com Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então o livro já começa nessa fuga deles, né? Nesse êxodo dessa pequena comunidade. São famílias, são pessoas que cresceram juntas e estão sendo perseguidas por bandos de jagunços. Para recuperar essas terras. Eles já tinham uma espécie de propriedade das terras, mas não tinham posse. O livro sempre remete a isso, que eles são analfabetos, muitos são analfabetos, e eles não entendem por que eles não são donos da terra, né? Por que quem apresenta um simples papel lavrado num cartório qualquer é o dono daquela terra, se o próprio dono nunca pisou lá, né? É um tema recorrente na literatura brasileira. O caso clássico é Os Sertões, do Euclides da Cunha, mas não é um tema que virou um clichê, de forma alguma. O João Baldo Ribeiro conseguiu assim fazer uma pequena obra-prima. Esse livro não está longe de ser um dos mais conhecidos dele. Aqui na própria capa, pela edição da Nova Fronteira, já cita quais são os livros de sucesso. Sorriso do Lagarto, Viva o Povo Brasileiro e o Sargento Getúlio são sempre os muito mais comentados do que Vila Real. Vila Real realmente não está entre as grandes obras dele, apesar de que eu acho que é uma obra fundamental para o João Baldo Ribeiro, porque depois desse romance aqui, ele escreveu a grande obra-prima dele, que foi o Viva o Povo Brasileiro, né? 5 anos depois. Então, você percebe que das denúncias do Baldo Ribeiro já está contida aqui, né? Sobre o eterno conflito do Brasil moderno com o Brasil arcaico, né? Então virou uma raiz muito forte para esse escritor, né? Essa temática, né? E é um livro que inicialmente ele é um pouco denso, você fica um pouco perdido no tempo dele, mas que facilmente você identifica o que é que o autor está querendo jogar, né? Ele escreve com muita classe, né? Ele tem um estilo muito introspectivo. Existe um líder dessa comunidade, que é o Agemiro, e você volta e meia tá dentro dos pensamentos dele, ou está no tempo presente, né? Você tem que estar atento em relação a isso, porque o Agemiro é um líder, mas não sabe se é um líder. Ele não sabe se tem poder para ser um líder. Ele diz que não tem vocabulário para ser o líder dessa comunidade. E vai se desenvolver muito bem a esse personagem, porque em determinado momento você pensa que ele é uma espécie de Messias, né? É um Moisés que está levando o seu povo para uma terra prometida, né? Longe das perseguições e levando para uma terra prometida. Mas o próprio Agemiro ele não enxerga assim, né? Até porque ele não tem um chamamento divino, né? No caso de Moisés, Jesus Cristo, o divino está sempre muito próximo deles, né? O Agemiro não, ele
Ele é como se fosse um Antônio Conselheiro, ele é uma espécie de Antônio Conselheiro, que, vamos dizer assim, ele não tem esse chamamento e ele vê o que faz ele ficar inquieto. Não é uma mensagem divina, né? É a realidade mesmo, é o povo passando fome, sem comida, sem conforto, as mulheres, as crianças, os mais velhos dessa comunidade. Então ele é muito pragmático e realista nesse aspecto, né? Ele não precisa, ele é um líder que não tem uma religiosidade, ele não sabe nem falar, basicamente, né? Ele até diz que nós vamos lançar o Evangelho segundo nós mesmos, né? É o Evangelho para todos, é uma palavra só para todos, né? O máximo que ele consegue chegar dentro de uma liderança religiosa, né? A comunidade tinha 2 padres, mas eles morreram. Um deles é numa emboscada. E o livro, ele tem sempre uma tensão muito forte, porque você já sabe na briga iminente que está para acontecer. Já começa falando isso, que o bando dos forasteiros estão chegando e eles têm de alguma forma que se preparar para se defender. Não sabem como, porque eles estão numa situação muito assim, eles estão numa situação de total penúria, né? Sem condições de cuidar dos feridos, sem condições de cuidado de alimentação, de armamento, defesa. A única coisa que eles têm em vista é a morte. É como se fosse assim, eles já sabendo que vão morrer, né? Mais uma vez, o lado mais fraco, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E que a gente puxar toda a história do Brasil sempre foi assim, né? Especialmente nessa temática do sertão nordestino, né? Existe o caso mais clássico, que foi a inspiração para o João Baldo Ribeiro escrever sobre isso, que foi o Canudos, o Arraial de Canudos. A história conta, tem um clássico dos sertões, tem diversos livros de história contando sobre esse episódio. E a gente sabe o fim trágico que teve, né? A força do sistema, no caso foi a força política em cima daquela comunidade, destruiu, matou, dizimou todo aquele povo. A figura do Antônio Conselheiro virou uma figura emblemática pro imaginário popular brasileiro. Até hoje é um líder muito, muito recorrente nas histórias do Brasil, né? E o curioso é que a gente tem uma tradição muito forte em relação ao sertão, né? A literatura brasileira ela remete muito a essa denúncia, né? O sertão ele é muito vivo na obra dos grandes escritores brasileiros e parece que eu fico com a sensação que, felizmente eu fico com a sensação que quanto mais eles entram nesse tema, mais eles produzem grandes clássicos, grandes obras. E o simbolismo entre a vida e a morte nesse livro, ele é o tempo todo, em cada página, em cada parágrafo tem esse simbolismo. Entre a vida e uma tentativa de esperança, e entre a morte e a resignação de saber que não vai conseguir se defender diante desses ataques, diante dessa perseguição. E no parágrafo final ele deixa uma interrogação que seria mais ou menos, eu entendo, como se fosse uma espécie de vingança de Canudos, né? Essa comunidade aqui foi pra luta, essa comunidade aqui tentou vingar o nome de tantos outros povoados, outros povos, outras comunidades que sofreram perseguições no sertão brasileiro. Ele diz mais ou menos assim: era uma madrugada em cima da serra. Embaixo ninguém falava, todos dormiam, exceção de vigias. Em torno, carregando um ódio mais do que mortal, carregando todas as histórias da infância, o povo retesou as carnes, porque ia tomar de volta a terra e o cemitério, ou ia morrer. Das ventas saía fumaça. Agemiro, embriagado, olhou em derredor e fez com a mão o sinal para aqueles que com ele cobriam as encostas da serra como formigas, o sinal que haviam combinado por ataque, e então em silêncio, mas com as veias batendo de orgulho em todos os pedaços do corpo, desceram para não voltar e lá ficaram para combater pelo que tinham sido tomados sem razão. E não se sabe o resultado, mas se cobriam de poeira e glória e até hoje estão pelo sertão, e os gritos que deram talvez se ouçam ainda agora. Talvez, como se conta essa história pelas estradas,
pelos caminhos e pelas vilas, onde quer que haja um viajante, uma esperança, e onde quer que um olho se ponha a fitar o horizonte. Então eu achei esse livro, eu não conhecia esse livro, eu achei ele numa livraria, ele é usado, mas a livraria estava vendendo diversos livros jogados lá por R$10. No meio de tanta porcaria lá de R$10, eu encontrei esse nome do João Baldo Ribeiro e carreguei na hora, né? Eu não conhecia esse livro e foi uma surpresa, assim, porque assim que eu cheguei em casa já fui lendo. Eu não esperava, eu nunca tinha ouvido falar desse livro, eu não esperava uma obra tão forte, tão contundente e tão bem escrita. Tem certos momentos aqui que você está nos pensamentos do Ademir, você parece que é a Clarice Lispector que está escrevendo esses pensamentos. É incrível como o João Baldo Ribeiro conseguiu trazer um contexto social tão devastador da cultura brasileira e conseguiu fazer algo também tão intimista, né? Então, ele foi lançado aqui pela Nova Fronteira, essa capa dele, e enfim, eu trouxe para vocês aqui, quem já leu, eu gostaria muito de discutir esse livro com quem já leu. Se você não leu, procure ele, dê uma pesquisada. Se você gosta de literatura brasileira, gosta desses grandes nomes que trouxeram o sertão para os livros, para a literatura brasileira, comenta aqui, vamos participar dessa conversa aqui. Deixa o like de vocês, lembrando, dá aquele like caprichado aí. Manda um beijinho pra mamãe, pro papai, pro tio, pros irmãos e tchau!